Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal já está entrando. A Moura já está aí. Minha digníssima esposa já está aí. Luna. Bárbara está entrando. John Braga está sempre aí também. Amanda. Vanessa. E aí, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Como é que estão as coisas? Todo mundo curtindo carnaval? Todo mundo animado? Muito bem! Estamos aqui para uma live que já estava programada, né, há uns dias, semana passada, mas eu adoeci, né? Eu até brinquei que eu tive algo que parece se aproxima das dores do parto da mulher, que é quando o homem fica gripado, né? E aí eu não consegui fazer a live. Depois veio o curso do Ítalo no final de semana, foi bem interessante. A gente foi lá para São Paulo fazer o curso. Eu já havia feito, né, ano passado, mas dessa vez foi muito especial porque minha esposa foi também. Então foi muito legal. Quem não fez o curso do Ítalo, como vocês sabem, né, gosto muito do Ítalo, me inspiro muito nele e o curso vale muito a pena, tá certo? Muito bem, já temos um número aí bastante razoável de pessoas para um feriado, né, de carnaval. O pessoal não está no bloquinho, que isso? Vocês não estão lá tomando cerveja quente, sentindo aquele odor, né, de urina, que é terrível, meu Deus do céu. A minha cota desse tipo de presepada, né, ela vai toda para os jogos de futebol. Estádio de futebol eu passo por isso, mas carnaval, assim, bloquinho, né, Deus me livre, como diz aí a velhinha. Muito bem. Gente, eu vou testar uma coisa aqui para a nossa live. Vamos ver se eu vou conseguir inserir uma foto. Será que eu consigo inserir fotos aqui? Vamos ver. Eu ainda tô tentando aqui, mas daqui a pouco eu vou inserir. Muito bem. Então a nossa live hoje, o título da nossa live hoje é O Preço de Trair a Própria História. Então a introdução que eu vou fazer hoje aqui com vocês, para quem já me acompanha, já entende que esse assunto da própria história, da própria narrativa, é um tema que a gente fala muito. Não só eu, como todas as pessoas que seguem mais ou menos a mesma linha que a gente, né? A gente tem muitos psiquiatras, muitos psicólogos, né, que falam sobre isso, que é toda essa história da personalidade enquanto narrativa. Então, como que funciona isso? A gente tem uma série de filósofos espanhóis, né, da Escola de Madrid, principalmente aí o Ortega y Gasset, o Julián Marías, que entendem a personalidade humana enquanto uma estrutura narrativa, tá? Então vamos trocar isso em miúdos. O que isso significa? Isso significa que eu e você, quando a gente acorda de manhã, nós temos diante de nós uma página em branco, certo? E essa página em branco é a página da nossa própria biografia, certo? Então, eu tenho aí, por exemplo, eu tenho 32 anos, eu já tenho parte da minha biografia já escrita. E tem outra parte que está a ser escrita enquanto eu ainda estiver vivendo, tá certo? Agora, cada dia que a gente acorda é uma página em branco. Como que eu escrevo nessa página em branco? Isso é um primeiro ponto importantíssimo aí para você já tomar nota, né, aqueles que quiserem. Eu não escrevo na minha biografia com pensamentos. Eu não escrevo na minha biografia com pensamentos. Eu escrevo na minha biografia com ações na realidade. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Imagina que você pega a biografia, né? Sei lá, pega a minha biografia, né? Essa aula aqui, vamos ver o que foi a vida dessa pessoa, desse cara aqui. Aí começa lá, Saulo nasceu em Teoflotone em 1987, Em determinado momento começa assim, Saulo pensou em
ser tal coisa, em viajar para tal lugar, em fazer tal coisa. E aí fica 100 páginas da minha biografia falando aquilo que eu pensei em ser. Aí de repente você leu ali 100 páginas do que eu pensei ser e de repente vem assim, mas ele não fez nada disso. Olha que coisa terrível que seria isso, né? Se você se deparasse com um livro que fica te enrolando por 100 páginas e não diz. Fica 100 páginas enrolando, falando sobre o que eu pensei em fazer, mas de repente aparece lá, mas ele não fez nada disso. O que você faria com esse livro? O que você faria com essa biografia? Você simplesmente ia jogar, né, ali no sofá e falar, cara, eu não quero saber o que você pensou em ser, não. Eu quero saber o que de fato você fez. Então, isso já deve dar um peso para o nosso dia a dia, de modo que a gente possa valorizar mais as nossas ações e sair do mundo da fantasia, sair daquele mundo em que eu acho que eu sou alguma coisa, mas na prática eu executo muito pouco, tá certo? Então eu escrevo nas linhas da minha biografia, nessa página em branco que se apresenta a mim todos os dias através das minhas ações, tá certo? E à medida que a gente vai vivendo, a gente começa a contar a nossa própria história, tá certo? Agora, muitas pessoas perguntaram aí nessa última caixinha, falou assim, Saulo, eu não sei como escrever a minha própria história. Eu não entendo muito quando vocês falam de eixo narrativo. Eu não entendi ainda qual é o meu propósito. Pois é, quem esteve aqui com a gente ano passado viu que eu fiz no final do ano a Jornada da Decisão. Foi uma série de 5 lives que precederam o lançamento da Masterclass Vocação à Arte de Decidir. Então foi bem legal. Quem fez naquela época, pagou um precinho ali bem baratinho, tá aí no link ainda disponível essa Masterclass com um preço um pouco mais caro, mas mesmo assim ainda bem baratinho. Quem se interessar, a gente fala muito sobre isso lá, tá lá no link da bio, tá certo? Agora, quem esteve aqui comigo ano passado viu que a gente falou muito sobre isso. E uma das coisas que eu falo lá é a seguinte: geralmente esse propósito, esse grande sentido da vida, geralmente ele não está presente ali já nos primeiros capítulos do livro, certo? Nos primeiros capítulos do livro, ele não está ali, porque a sua personalidade ainda não está devidamente formada. A gente tem pouquíssimas capacidades. O que está presente no início do livro? O que está presente no início do livro é a ambientação em que essa biografia vai se dar. Ou seja, você nasceu em um determinado lugar, numa determinada família, você ou é homem ou é mulher, você nasceu num determinado período da história, num determinado tempo. Você tem uma série de características que te limitam, que dão um certo local de ação, né? E um tempo de ação. Então isso já vai estar presente desde o início. E isso vai ser matéria-prima para que você possa compor a sua história, tá certo? Então essa é a introdução do assunto que nós vamos falar hoje. E para entrar mais ainda nesse assunto, nós vamos utilizar de uma série chamada The Crown. Eu sei que muitos de vocês aí já conhecem a The Crown, né? É uma série muito boa. Quem me apresentou essa série foi um casal de amigos que a gente gosta muito, que é o Pedro e a Dani. E eles mostraram pra gente essa série. E eu, pra ser sincero, eu não tenho muito tempo para assistir séries. E ultimamente a gente abre ali o Netflix, que todo mundo faz, e fica procurando, mas não acha alguma coisa boa, para assistir. Então a The Crown, deixa eu ver se eu consigo conseguir colocar aí. Alguém pode escrever o tema aqui da nossa live? O tema da nossa live é o preço de trair a própria história. Se alguém colocar aí como comentário, eu vou fixar aqui. Essa aqui, é a atriz que interpreta a personagem principal da série, que é Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, a atual rainha da Inglaterra. E a série começa desde o casamento dela, em 1900
E, ó, minha esposa já colocou aqui, fixar comentário. Muito bem, Luna, digníssima esposa, um beijo para a senhora. Então, a série The Crown narra a história da Elizabeth desde o seu casamento com o príncipe Philip, em 1947, e vai, né, narrando desde a sua coroação e vai, né, nas próximas temporadas, vai percorrer aí todo o seu reinado, que já vai ir para 65 anos, se eu não me engano, de reinado da Elizabeth II. E aí, só que nós vamos falar de um episódio específico, que é o episódio número 5, que em inglês está como Smoke and Mirrors, em português eles colocaram o título de Ilusão. Bom, monarquia, primeira coisa. Quando a gente fala monarquia, o pessoal já começa a ficar ouriçado, né? Aquilo já soa mal nos nossos ouvidos. Isso é a primeira coisa que a gente tem que começar a limpar os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente possa, né, absorver o que melhor os símbolos, a arte, né, a realidade tem para nos oferecer. Então, a monarquia que a gente aprende lá na escola, né, e que os professores geralmente falam tão mal assim da monarquia, é aquela monarquia absolutista, em que o rei, né, manda e desmanda e faz o que ele bem entender. Essa monarquia que está retratada aqui em The Crown não é a monarquia absolutista, mas é a monarquia parlamentarista. 30 segundos para a gente entender o que é isso. Na monarquia parlamentarista, a gente tem a figura do rei e a gente tem a figura do primeiro-ministro, né? A figura do rei vai sendo passada, né, hereditariamente, né, por sucessão familiar, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, ele é eleito, né, pelo povo, e aí, dependendo do país, essa eleição se dá de diversas formas, mas é o chefe de governo. Então, olha que interessante essa forma de governo. O chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e que aqui no The Crown é um personagem super interessante, que é o Winston Churchill, sou fã do Churchill, ele é aquele que, né, tem que resolver os problemas imediatos, né, aquilo que está acontecendo naquele momento ali. Ele tem as funções administrativas, certo? Já o monarca, ele tem sob si outra função. O monarca, ele tem uma função simbólica, e aqui não me entendam mal a palavra simbólica. Hoje em dia, quando a gente escuta simbólica, as pessoas acham assim, não, é só simbólico, não significa nada não. Inclusive, tinha uma piada, né, aqui no Brasil, que é assim, fulano é a rainha da Inglaterra, que significava assim, que ele não mandava, quem mandava era outra pessoa, né? Mas essas pessoas, coitadas, elas não entendem a força do símbolo. O símbolo fala daquilo que a coisa é. O símbolo aponta para coisas superiores. E a figura do monarca é justamente essa. A figura do monarca é justamente carregar em si a força unificadora da nação. É apontar para o transcendente. É ter sobre a sua figura a ideia de que a nação é uma coisa só. Nós temos uma história, nós temos uma origem. O tempo, né? O tempo, ele é unificado ali na figura do monarca, né? Eu vim de um determinado lugar, o meu presente é esse, e o nosso povo está indo para um determinado lugar de acordo com a nossa cultura, com os nossos valores. Então, olha que interessante, você ter um chefe de governo eleito, né, pelo povo e que lida das questões imediatistas, né? E você ter ali um monarca que aponta para os valores superiores. Olha, quando a gente vai para um regime presidencialista, a coisa já muda um pouco, porque o chefe de Estado e o chefe, na verdade, o chefe de governo e o chefe de Estado, eles são unificados na figura de uma pessoa, que é o presidente. Então, veja, minha análise aqui não é política, tá? O meu objetivo aqui é que a gente pegue isso para nós. Essa pessoa, ela tem os dois poderes unificados nela mesma. E, por exemplo, no nosso caso aqui, a cada 4 anos a gente tem eleições e a cada 4 anos ou 8 anos tudo muda. Tudo muda e começa de novo. Então, a impressão que a gente tem é que a coisa você vai tropeçando, você vai começando, né? Começa de novo, depois anda um pouquinho, depois para, depois vê outra coisa, depois vê outra coisa. Não tem uma sequência. A gente tem aquela ideia de que a coisa não está indo para um único lugar. Olha que interessante. Agora sai
da parte política e pensa em você mesmo. Olha que coisa interessante. Eu, Saulo, eu não sou o mesmo que eu era nem há 5 anos atrás, quanto mais há 15 anos atrás, certo? Eu mudei bastante. Se eu for olhar para o lado materialista apenas, no sentido biológico, sequer o meu corpo é o mesmo de quando eu nasci ou de alguns anos atrás. Essas células já foram todas modificadas. Então, eu não sou o mesmo, materialmente falando, certo? Só que eu me entendo, eu, Saulo, me entendo enquanto uma pessoa que estou vivendo à medida que o tempo está passando. O que me unifica? Como eu sei que eu sou eu mesmo e que eu não sou outra pessoa? Não é da parte materialista e não é das coisas imediatas, né? Vem justamente dessas questões imateriais, transcendentes. Isso é que me dá um senso de unidade. E é justamente isso que vai fazer com que eu consiga escrever a minha própria história. Como eu posso escrever a minha própria história? Como eu posso me orientar aqui nesse mundo se a bússola que eu escolho para conduzir a minha história é uma bússola materialista? É uma bússola que o tempo pode corroer. É uma bússola que uma hora me diz que o norte é para um lado e depois diz que o norte é para o outro lado. Não há como. Não há como. Então, essa já é a nossa primeira meditação aí, tá vendo? Que o símbolo da monarquia é capaz de trazer para nós, mas aqui no sentido, não quero entrar aqui em questões políticas, esse não é o objetivo do meu perfil, mas de trazer o que um seriado, né? O que um conceito, o que um símbolo pode contribuir para a nossa vida pessoal. Muito bem. Tá todo mundo tranquilo aí? Vocês ainda não desistiram para ir pro bloquinho, não? Não desiste, não. The Crown. Então, a ideia da monarquia é trazer essa estabilidade. Então, nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, nós precisamos dessa estabilidade também. Se um país, se uma nação precisa disso, quanto mais eu, mero indivíduo, mera pessoa. Tá certo? Muito bem. Então, esse episódio 5, né, da primeira temporada da The Crown, começa com uma cena muito legal, que eu vou tentar achar aqui para vocês, que é a Elizabeth, criança ainda, né? E o pai dela, que era o rei Jorge VI, o pai dela a chama para ensaiar a coroação dele, certo? Que foi em 1937. E nós vamos ver lá na série que o pai da Elizabeth só foi rei. O nome da série é The Crown, Léo. The Crown, tem na Netflix. Tá? The Crown. Então nós estamos aqui no início do episódio ainda. É a primeira cena em que o pai da Elizabeth a chama. Achei, tá aqui. O pai da Elizabeth a chama e fala: filha, vem cá, que nós vamos ensaiar uma parte muito importante aqui da coroação. Então, nós vemos aqui nessa cena a formação do imaginário da Elizabeth. A Elizabeth criança, ela sabe que o pai dela agora vai ser o rei. Existe toda uma preparação antes da coroação, certo? Isso demora um tempo. E depois, finalmente, chega a coroação. Só que o pai chama a Elizabeth para ensaiar, e ele ensaia uma parte específica, que é a parte em que os reis são ungidos, certo? E é interessante que o seguinte, a Elizabeth, ela não entende muito bem, mas assim, para que é isso aqui? Né? E o pai dela, ele tem essa preocupação de mostrar para ela qual que é o símbolo, né? O que é a unção? A unção é o seguinte: eu vou ser ungido rei. Então, pesa sobre mim, enquanto monarca, enquanto rei, né, o peso espiritual também. Eu não presto contas só para o povo, eu presto contas para Deus também. Eu presto contas para um observador onisciente. Existe algo acima de mim para o qual eu presto contas. E aqui, ó, veja bem, a questão não é nem religiosa, esquece a religião. Simplesmente entenda. O que o pai dela está mostrando para ela é o seguinte:
existe algo superior a esse mundo aqui. É como se ele dissesse assim, o chefe de governo, né, o primeiro-ministro, ele presta contas para essas coisas que estão acontecendo aqui embaixo. Né? A instância para a qual ele tem que prestar contas é o povo para o qual ele foi eleito. O monarca também tem que prestar contas ao povo, claro, ao legado cultural, etc., histórico daquele país. Só que também existe algo superior. E aqui isso já abre, né? Isso já povoa, isso já cria uma imagem no imaginário da Elizabeth. Gente, imaginário é o seguinte, memória e imaginação. Memória e imaginação. Se eu pedir para você agora, né? Se eu pedir para você, imagina tal coisa, né? Vamos supor que eu falo uma palavra aqui que você não saiba o significado. E aí eu vire para você assim, não, imagina aí, chuta o que você acha que é. Você não consegue criar alguma coisa do zero, do absoluto zero. Você vai lá na sua memória, pega alguma informação que parece com isso que eu falei, aí seja pela sonoridade, seja pela escrita, você vai usar alguma imagem que já existe na sua cabeça para poder criar uma outra coisa. Então, o nosso imaginário é fundamental. Se você me acompanha, se você acompanha os perfis que são parecidos com os meus, a gente sempre está falando do imaginário. Inclusive, eu recomendo um perfil super interessante chamado A Educação do Imaginário. Tá certo? É um perfil ótimo. Então, aqui, o que o pai da Elizabeth está fazendo é educando, né? Enriquecendo o imaginário dela. E essa imagem vai ficar gravada para sempre na memória da Elizabeth. Muito bem. Agora, ponto importante. O pai da Elizabeth, ele só foi rei porque o irmão dele, né, o rei Eduardo VIII, se eu não me engano, ele abdicou do trono. Ele abdicou do trono. Então, ele abdicando, isso passa imediatamente para o pai da Elizabeth. Então, olha que interessante, né? A pessoa abriu mão do direito. É a formação do imaginário. Eu falei educação do imaginário. Não, é a formação do imaginário. Então, o pai da Elizabeth só pode ser rei porque o irmão dele abdicou. E nessa cena, o pai da Elizabeth, ele vira para ela e fala assim, quando eu for ungido, eu serei mudado para sempre. E eu não posso ser rei se não houver a unção, se eu não for ungido rei. E por isso essa é a parte mais importante da coroação. Então isso ficou muito marcado para Elizabeth, tá certo? Muito bem. E aí, bom, vamos para os dias atuais, né? E aí a Elizabeth está lá e o pai dela, né, o pai Jorge VI, fica muito doente e ele acaba falecendo. Quando ele falece, aí agora a Elizabeth vai ser preparada para ser coroada a rainha, tá certo? E aí o episódio 5, que é esse que a gente está analisando aqui hoje, ele vai mostrar desde a preparação da coroação até a cena da coroação de fato. Então, a Elizabeth, ela vai ser preparada para ser a rainha. E aí, nessa de preparar para ser rainha, a Elizabeth era casada com o príncipe Philip. E o príncipe Philip, ele é um personagem, assim, não sei quem está assistindo aí essa série, acompanha, pelo menos na primeira temporada, ele é um personagem, assim, que a gente fica com raiva dele, né? Assim, a gente pega uma antipatia do Philip, porque enquanto a Elizabeth, ela entende o peso da coroa, ela entende a importância da coroa, o Philip, ele é um egoísta, né? Ele é um soberbo, ele parece que o tempo inteiro ele olha para Elizabeth e ele não enxerga uma rainha ali, ele enxerga, entre aspas, simplesmente a esposa dele, uma mulher de carne e osso, que, essa aqui é minha esposa, por que vocês estão, né? Por que toda essa confusão para ser rainha? Eu quero aproveitar a vida e tal. Então ele é um personagem assim, que você vai ganhando uma antipatia dele. A Elizabeth, né? Veja bem a situação que ela está. O pai dela morre, né? Assim, mais rápido do que se imaginaria, né? Em tese ela teria mais tempo para se preparar para ser a rainha.
Então, essa coroa literalmente cai no colo dela. Ela tenta administrar essa ansiedade. A gente vai ver mais pra frente que ela não se sente tão preparada assim, porque de fato ela não estava preparada mesmo. E aí eu te falo, quem é que vai se sentir preparado para ser rei? Né? Então essa é uma posição que a gente nunca acha que está preparado. E aí ela tem que administrar isso, ela está com essas tensões. E além disso, ela tem que administrar um esposo arrogante, né? E que ao invés de ajudá-la, de dar um apoio para ela, ele ainda fica atrapalhando. E aí nessa tentativa, né, de negociar com o marido, ou de ver o marido bem, o que a Elizabeth faz? Ela quebra um protocolo, e veja bem, era uma cerimônia já milenar, né, que tem cada passo ali muito bem estabelecido. Ela quebra o protocolo e põe o Philip para organizar a cerimônia. E aí o Philip, né, claro, todo modernoso, né, querendo aparecer, o Philip quer modificar algumas coisas da cerimônia, muitas coisas. Dentre elas, o Philip não queria se ajoelhar perante a rainha, perante a Elizabeth, que era a esposa dele. Ele não queria se ajoelhar. E aí Elizabeth bate o pé. Ela fala, olha, a condição para você organizar a cerimônia é que você se ajoelhe, porque você não estará se ajoelhando diante de mim. Você vai estar se ajoelhando diante da coroa e diante de Deus. E aí o Philip diz assim, e você? Você se ajoelha diante de quem? E ela diz, eu não preciso me ajoelhar porque o peso da coroa já está me esmagando. É um peso muito grande. Então, a gente percebe que a Elizabeth, apesar de ser jovem, inexperiente, ela entende o peso da coroa, ela entende o símbolo da coroa. E já o Philip não. E por isso ele não queria se ajoelhar, que para ele a Elizabeth era só a esposa dele. E aí, vamos jogar isso para a nossa vida agora. Pessoal, o negócio é o seguinte, vamos ser bem claro aqui. Nós estamos longe, né, de pertencermos à família real, a não ser que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança esteja assistindo essa... Voltou. Nós não somos reis, nem rainhas, nem nada. Só que existem coisas que estão à nossa circunstância. Existem coisas que são o nosso dever de Estado, certo? O dever de Estado é o que você já tem que fazer por ser quem você é. Então, vou te dar um exemplo. Eu, Saulo, né, sou psiquiatra, sou médico, estou aqui no meu consultório, tenho meus pacientes para atender, mas eu também sou pai, também sou esposo, certo? Olha o Windsor. O Windsor é da família, é quase o Windsor, né, Windsor? Faltou pouco. Mas eu sou pai. Vamos ser bem sinceros aqui. Se eu não entender a força e o peso do símbolo de ser esposo, o casamento não se sustenta. Se eu não entender o peso simbólico, o peso transcendente de ser pai, honestamente, eu não tenho como ser um bom pai. Se o meu olhar for um olhar materialista, só daqui de baixo, eu vou olhar para minha esposa e o dia que ela não estiver me agradando mais, o dia que ela não estiver fazendo o que eu quero que ela faça, o dia que ela não estiver me dando mais prazer, vamos falar o português claro aqui, o dia que ela tiver um problema de saúde, sei lá, eu não vou mais estar motivado a continuar casado. Vou pegar minhas coisas e vou pular fora. E vou falar assim, pra que ficar nisso aqui? Né? Isso aqui não é nada, isso aqui foi só assim, a gente casou na igreja lá e tal, assinou um papel, mas isso aqui não significa nada além do que uma troca de favores. E a partir do momento que eu me sentir, né, insatisfeito, tchau e bênção. A realidade é essa. Eu atendo casais aqui no meu consultório e um dos principais pontos, né, que a gente aborda e aí eu tenho uma coisa que eu faço. Antes, lá no início da minha carreira, eu atendi os dois juntos, né, no primeiro momento, mas isso foi um erro assim, né, de principiante.
Se põe os dois juntos, aí começa a brigar aqui na minha frente, aí eu tenho que tomar partido de alguém, dizer quem está certo, quem está errado. Aí já parei de fazer isso, agora sempre eu atendo, né, primeiro um e depois o outro. E aí eu pergunto, né, para esse casal separadamente, o que é o casamento para você? O que é o casamento? O que você acha que é o casamento? E pergunto quais são os valores inegociáveis dessa pessoa também. Porque eu estou querendo tocar justamente nesse símbolo. Entende que isso é algo superior? Porque sem isso, a relação fica muito difícil. Eu vejo aqui os casais que não têm essa visão, os casais que não têm essa concepção do transcendente, do simbólico. E aqui eu estou dizendo, né? Não estou falando de questões religiosas. Eu não sou pastor, não sou padre, não sou psiquiatra. Estou aqui no meu consultório. Quando esses casais não têm isso, simplesmente fica a opinião de um versus a opinião do outro. E aí, enquanto está todo mundo novinho, corpinho lá em cima, dinheiro entrando, sem filhos, né? Cada um passa grande parte do dia longe um do outro, depois encontra só para sair, né? Tudo é às mil maravilhas. Mas na hora que o casamento passa a exigir um sacrifício, que em tese não tem nada, entre mil aspas, como diz o Ítalo, como não tem nada em volta, voltando para mim, né? Como eu vou permanecer fiel, como eu vou permanecer me doando se eu não estou recebendo nada em troca, se eu achar que tudo é só aqui embaixo? Então já é a primeira coisa. A gente tem que começar a abrir os nossos olhos para o valor simbólico, para o valor transcendente, para o significado real das coisas. Tá? Porque senão não tem como. Se eu vou criar... O valor do casamento ele já se esvaziou muito. Já se esvaziou muito desse valor simbólico. Por isso que a taxa de divórcio é absurdo, só cresce cada vez mais. Ainda sobra algo na questão da maternidade e da paternidade. Ainda sobra algo aí. Mas até isso está sendo atacado também. Né? Principalmente as mulheres, né? Eu vejo isso. As mulheres, o valor de ser mãe está cada vez mais esvaziado. Mas eu, pelo menos aqui no meu consultório, não sei se a minha clientela que é enviesada, mas eu percebo um movimento de retorno. Eu percebo que as famílias estão preocupadas com isso. Isso é muito interessante, tá bom? Então, o segundo ponto aí da nossa live é entender o valor simbólico, nos orientar por coisas que estão acima de nós, que estão acima do que o olho aqui pode ver, o que o tempo pode corroer, tá certo? Isso vai nos orientar, vai nos nortear para que a gente possa escrever a nossa própria história. Beleza? Muito bem. E aí a gente agora passa para o grande personagem da nossa live, que é o tio David, né, que é o Edward, que é o irmão do pai da Elizabeth, que é aquele que negou o trono e por isso a coroa passou para o pai da Elizabeth e depois, com a morte dele, vai parar na Elizabeth. Então é isso aqui, ó. Só para rapidamente para vocês entenderem. Aqui, ó. A coroa ia passar aqui pro David, tá vendo? Eduardo VIII, eu falei certo. E como ele negou a coroa, passa pro Jorge VI, que está aí do lado, né? E aí tá vendo? A Elizabeth é filha dele e tem a princesa Margaret também, tá certo? E o príncipe Philip. Você vê que os atores são bem parecidos também com os personagens da vida real, né? Muito interessante. Então, David, né, aqui o Eduardo VIII, ele negou a coroa para casar com... E por que ele negou? Vamos lá, esse que é o ponto. Tá vendo aí do lado que está a Wallis Simpson? Wallis Simpson é uma socialite americana, né? E eles se apaixonaram, etc, né? E aí, o David, ele diz que o motivo pelo qual ele negou a coroa, que ele abdicou de ser rei, foi porque ele tinha um grande amor, que é essa Wallis, aí, que é uma socialite americana. E por que ele teve que abdicar? Porque, né, até então, lá nessa época, não era permitido que o rei
casasse com uma pessoa que era divorciada. Então a Wallis, ela já era divorciada de um primeiro marido e ela ainda estava casada, nem era divorciada ainda, do segundo marido. E como o rei da Inglaterra era também o chefe da igreja da Inglaterra, então isso não foi aceito. E aí o rei Eduardo VIII, o tio David, ele vira e fala: então, se eu não posso ter o apoio da mulher que eu amo para ser aqui o rei, então eu não quero ser rei. Essa foi a justificativa do David. Isso foi o que ele falou. Só que a série é maravilhosa. E deixando bem claro que eu estou analisando a série. É óbvio que a gente sabe que há ali, tem muita coisa que aconteceu de fato, mas há umas pinceladas ali também, uma licença poética. Então eu estou analisando aqui o que foi mostrado ali na série. Então ele dá essa desculpa, eu abandonei por amor. Nós vamos tocar nesse ponto mais para frente, daqui a pouco, porque o ser humano é mestre em travestir vícios com virtudes. Então a gente põe uma capa bonita em cima de uma coisa para, no fundo, esconder a verdadeira razão. Fato é que ele negou esse trono, ele abdicou, ele teve o reinado mais curto, ele foi rei por menos de 1 ano e ele sequer teve a coroação. E depois ele abdicou e isso passa para o irmão dele, o pai de Elizabeth, o Jorge VI, tá certo? Então, o David vira o quê? O David vira essa pessoa aqui. Ele vai para Paris, porque assim, eu não quero ser rei, eu não quero a responsabilidade, mas eu quero uma mesadinha da coroa, vocês vão me mandando dinheiro, e eu vou morar em Paris, aqui numa casona. Eles alugaram um palácio lá em Paris, e ele passou a ser como se fosse o pessoal da High Society, a usufruir dos méritos não, para usufruir das vantagens de ser um monarca sem a responsabilidade. Claro, isso é a figura do homem moderno. O homem moderno quer o quê? Me dá só a parte boa e a parte ruim, a responsabilidade, o peso, o cumprimento do dever, eu não quero não, assim você passa para outra pessoa. Então ele passa a ser essa pessoa, e aí na série é muito legal, assim, é até engraçado, mostra ele recebendo como se fosse a revista Caras da época, essas revistas assim, recebendo, entrando lá na casa deles, tirando fotos, e ele falava até de sabonete: eu gosto muito de tal sabonete. Então assim, uma futilidade, assim, uma coisa muito rasa, uma coisa assim, terrível, lamentável, um cara que poderia ter sido rei, ele se torna isso aí. Então ele está lá vivendo nesse mundinho. E uma parte super legal também é que a repórter, quando ela está lá andando pela casa, vendo como é que era o estilo de vida deles, ela pergunta, ela é levada para um quartinho que tem lá no sótão. E aí a esposa do David, a socialite americana, vira e fala assim: você é privilegiada, porque esse quarto aqui, ele é um quarto dos segredos dele. Aí o David vira e fala assim: não, segredos não, isso aqui é o meu quarto de memórias. Quando chega lá no quarto, várias e várias fotos do David enquanto ele era rei ainda. E aí ele fala: não, eu venho aqui todos os dias, eu tiro algum momento para pensar e para meditar. Olha só, a gente já tem um certo indício aí que algo ainda estava ali incomodando o David. E aí a repórter pergunta assim para ele: mas eu estou vendo essas fotos aqui, não tem foto de você com a coroa. Aí ele virou e falou assim: eu nunca cheguei tão longe assim, eu não tive a coroação. Então isso vai ser importante para a cena que nós vamos falar mais adiante da coroação. E aí a repórter também pergunta da gaita de foles. Tem uma gaita de foles ali, que é um instrumento bastante típico do Reino Unido. E aí a esposa vira e fala assim: ele toca só quando ele está com saudade. Isso é importante. E aí tem um detalhezinho, que em inglês, a palavra que ela utilizou na série é homesick. Como você sabe, não existe saudade em inglês, a saudade da forma como nós brasileiros, na língua portuguesa, a gente usa. Então eles colocaram homesick, que não é essa saudade da forma que a gente usa, é uma falta do lar mesmo, Home é casa e sick é doente, Então é essa falta do lar. Então a esposa, ela percebe que o David só toca gaita de foles quando ele sente falta do lar.
né? Porque eu sou eu e minhas circunstâncias, né? A frase do Ortega y Gasset. Então, onde eu nasci, a minha origem, isso pesa muito em nós, na nossa biografia também. Muito bem. Só que aí, vamos lá rapidamente, para a gente conseguir fechar o raciocínio. David recebe uma ligação, a mãe dele está doente. E aí ele pega e tem que ir para Londres. Ele vai a Londres, sozinho. Chega lá, ele fica uns dias com a mãe e tem uma reunião com o arcebispo e mais, né, o Tom, ele, alguns funcionários, né, da coroa, e eles falam que vai haver, né, a coroação da Elizabeth, só que não seria bem-vinda a presença do David ali. O David, no primeiro momento, fica revoltado, ele queria que, inclusive, a esposa dele fosse chamada para participar da coroação, mas aí eles dizem para ele, olha, não é bom, né, para a imagem do país, que uma pessoa que tenha negado o dever compareça à coroação. E aí o David, ele dá um chilique ali, ele tem uma língua muito afiada, toda a série é permeada por cartas dele, e ele tem apelidos para todo mundo, ele dá um apelido para Cookie, né? Um apelido de Cookie para a mãe da Elizabeth, que ela seria gorda. É uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa que tem a língua muito afiada, e as cartas que ele manda para a esposa dele, porque geralmente ela não pode ir a Londres, né? Porque ela não é da família real, são cartas muito assim ressentidas, ofensivas para as pessoas também. E aí, bom, enfim, David não pode participar da coroação. Ele dá um chilique ali, mas vê que não vai ter como contornar essa situação. A mãe dele de fato morre e a gente vê como ele é uma pessoa ressentida. Ele não poupa sequer a memória da mãe dele. Ele diz que a mãe dele é fria, né? Que ela agora tinha morrido, né? O corpo dela tinha ficado frio, mas o sangue dela sempre havia sido frio. Então, olha que coisa pesada para um filho escrever sobre a mãe recém-morta, que tinha acabado de falecer. Então isso já mostra o que foi acontecendo com o David quando ele abandonou o dever dele. Ele passou a ser um cara contaminado pelo ressentimento. E isso foi empobrecendo, murchando o caráter dele, murchando a personalidade dele. Certo? Muito bem, isso é um ponto muito importante desse episódio. Esse episódio é fantástico. Muito bem. E aí, então, David volta para Paris, porque ele não vai poder participar da coroação. E aí, a coroação vai acontecer. E um detalhe importante, lembra que o Philip ficou encarregado de ser o coordenador da coroação? Philip, muito modernoso, né? Cheio de presepadas, cheio de ideias de jirico. Philip, então, decide que a cerimônia deveria ser televisionada, certo? Então, é só por isso, né, pela cerimônia ser televisionada, que o David, lá em Paris, vai conseguir assistir à coroação. E aí é muito triste essa parte, porque o David, aqui ó, nessa foto aqui, o David, ele vai montar uma festa lá na casa dele, e, né, recebendo as pessoas, High Society lá de Paris, né? E ele vai ser uma espécie de mestre de cerimônias que vai traduzir para essas pessoas o que está acontecendo ali na coroação. E aí ele vai assistindo, né? A coroação começa, né? E ele vai assistindo, e aí logo na chegada da Rainha Elizabeth, ela está na carruagem, etc. Ele começa a fazer piadas, né? Ele começa a desconstruir a coroação. Porque quando você está ressentido, né, geralmente isso vai corroendo o seu caráter, vai empobrecendo o seu caráter, e você começa a ser uma espécie de mestre de cerimônias irônico, que foi o que o David se tornou. Corroído pelo ressentimento, ele começa a fazer piadas. Aí ele olha para a carruagem real e ele fala: esse é o carro mais desconfortável que eu já andei na minha vida. É meio que aquela história da raposa e das uvas, né? Então, se eu não alcancei, porque não, as uvas estavam podres, né? As uvas estavam podres, isso aí não significa nada, não. E ele começa a fazer piadas, cada vez que dá um close
num determinada pessoa que está ali podendo assistir presencialmente a coroação, ele começa a fazer piadas daquela pessoa ali também, desconstruindo. Ele vai direto no defeito da pessoa, ou ele vai direto em algo da biografia da pessoa que ele possa criticar. Isso é uma característica que, olha, gente, a gente tem que admitir, o brasileiro tem muito disso. O brasileiro tem muito disso. Tanto que os personagens do Machado de Assis, né, que é um grande autor nosso, o Machado, ele é um gênio, ele poderia compor diversos personagens da forma que ele quisesse, mas ele quis retratar o brasileiro médio, o brasileiro comum, quem nós somos, né? E o brasileiro, ele tem muito disso, né? Se a pessoa enriqueceu é porque está roubando, está traficando, né? Alguma coisa desse tipo. Ou a pessoa está ganhando algum destaque, já vai direto naquilo que a pessoa considera que é um defeito do outro. Então é muito triste as pessoas que são assim. Você pode exaltar a qualidade de alguém e você foca exatamente naquele ponto negativo, né? Mas vamos adiante. Então ele está lá fazendo essas piadas e acompanhando a coroação. Só que num determinado momento, a gente vê que a transmissão ela é interrompida, que é justamente na parte da unção, que é justamente lá onde começa o episódio, onde o pai da Elizabeth mostra para ela que era a parte mais importante da coroação. E essa parte ela é tão sagrada, né, para o povo e para a coroa inglesa, que as pessoas não podem ver. Então na televisão entra uma imagem estática, entra tipo uma foto, e eles não veem o momento da unção. E mesmo para quem está lá presencialmente vendo a coroação, entra uma estrutura, né, que cobre a rainha Elizabeth, entra o arcebispo da igreja e ele a unge, certo? E ele a unge. Nesse momento, o que o David narra para as pessoas? O que o David narra para as pessoas? Essas frases são importantes, vou até colocar aqui. Ele vira e fala assim, primeira coisa, o David, ele está fora do campo. Ele está fora do campo. É aquela pessoa assim, que você está lá, você está fazendo suas coisas, você está estudando, você está empreendendo, você está tentando ir para frente, está tentando melhorar, e sempre tem a galera da plateia, certo? Que fica criticando. A galera no estádio de futebol, que está lá criticando o jogador, mas ele não se esforçou, ele não foi atrás para ele ser jogador ou treinador. É o famoso comentarista. Olha, a Alice Rocha está colocando aqui, o tio recalcado, exatamente. Aquele familiar, toda família tem um desse. Que é o cara que não construiu nada na vida, mas ele tem a receita para a vida de todo mundo. Tem a receita para a vida de todo mundo. Então, nós temos vários personagens que estão lá assistindo a coroação, né? Lá em loco, participando do jogo. A gente tem a mãe da Elizabeth, que olha para ela, você vê que é um olhar esperançoso. É um olhar de quem foi esposa de rei, e provavelmente ela olha para a filha dela e fala: filha, você está jovem, eu acho que você ainda não está pronta, você não está preparada, mas eu conheço o caráter, eu conheço a forma que eu te criei, eu te conheço, eu sei que você vai dar conta. Esse é o olhar da mãe de Elizabeth. Você tem o olhar do Churchill, primeiro-ministro, que foi primeiro-ministro do pai dela também, e que agora observa a Elizabeth. O olhar do Churchill é um olhar assim: caramba, eu já estou velho, certo? Eu já estou mais para lá do que para cá, e agora me vem uma chefe de estado jovem e inexperiente. Poxa, eu ainda vou ter que ralar muito. E é interessante que o Churchill, apesar de ser chefe do governo, ele tem um coração que aponta para o transcendente também. O personagem de Churchill eu gosto muito, sou suspeito para falar do Churchill. Mas é um personagem muito legal, o ator está impecável também para representar o Churchill. A gente tem o olhar do Philip, esposo da Elizabeth. O olhar do Philip é um olhar literalmente de lado, você pode reparar lá na série. Ele está meio assim, olhando para Elizabeth de lado, como quem diz assim: vocês acham que ela é a rainha, mas ela não é a rainha. Ela é só a minha esposa. E eu vou ter que ajoelhar diante dela aqui, porque eu fui obrigado, porque a circunstância me exige, certo? Mas é um olhar também soberbo. É um olhar que não consegue enxergar através de Elizabeth e ver que ela é mais do que Elizabeth. Ela
que é mais que a esposa dele, ela é a rainha, né? A coroa ela transparece, aparece mais do que a pessoa que está segurando a coroa, né? E isso vale para nós também. O nosso dever deve aparecer mais do que a gente mesmo. Enquanto eu fico buscando egoisticamente só os meus interesses, eu não vou achar o eixo narrativo da minha história. Olha que interessante. Isso parece a série se chama The Crown. Isso parece que é um paradoxo, mas é isso mesmo. É exatamente isso. A partir do momento que eu começo a esquecer um pouco de mim e eu tenho uma habilidade e eu começo a usar essa habilidade para servir aos outros, eu começo a ser alguém. A minha personalidade começa a ser construída de verdade. Eu começo a galgar, né, passos mais altos. Eu começo a ser alguém que as pessoas podem contar. E aí a minha história começa a ser escrita. Entende? A Elizabeth, ela entende isso perfeitamente bem. O Philip não. Então esse é o olhar do Philip. A Margaret, que é a irmã da Elizabeth, ela já tem um olhar de inveja. Ela olha assim, você não tem personalidade. E nos episódios seguintes a gente percebe isso, né? Quem assistiu aí sabe. Ela olha para Elizabeth e fala assim, que sem sal. Essa daí é muito sem salzinha. Se fosse eu, aí sim vocês iam ver o que é uma rainha. Doce engano, né? Engano puro, né? O monarca não aparece a pessoa, aparece a coroa, tá certo? E isso vale, né, como símbolo para nós também no nosso dia a dia. Agora o David, aí chegamos no olhar do David. Então o olhar do David, em primeiro lugar, é o olhar de quem está fora, entendeu? Você não está lá dentro, você não está jogando, você não está no campo, entendeu? Você está só de fora, com a sua língua afiada, só botando para fora o seu caráter corroído. Esse é o David. E aí, em determinado momento, quando chega a parte da unção, em que vira uma foto estática na televisão, algum convidado pergunta, o que aconteceu? A gente não vai ver essa parte? Ele fala, não, essa é a parte mais importante, porque é a unção, e nós não podemos ver, porque nós somos meros mortais. Ele fala assim. E aí ele começa. Essas frases são muito importantes. Ele coloca assim, quem quer transparência, quando se pode ter a magia? Quem quer prosa, quando se pode ter poesia? Ironicamente falando. Ele fala isso ironicamente. Ele não fala exaltando e reconhecendo o símbolo. Ele fala isso ironicamente. Ele fala, se você tira o símbolo, se você tira a liturgia desse momento, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Nas palavras do David, uma mulher jovem e comum, de modestas capacidades e pouca imaginação. Com os símbolos, ela se torna uma deusa. Essas são as palavras do David. Olha que coisa terrível isso que ele acabou de falar. Em primeiro lugar, o olhar poético, ele é o primeiro olhar de todos, sem o qual não dá para acessar a vida. A poetisa mineira, a grande poetisa mineira Adélia Prado, ela diz, de vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedra e vejo pedra mesmo. É quando você não consegue enxergar o sentido na vida. Quando essa dimensão superior, que eu tenho falado aqui durante toda a live, é como se ela não existisse para você. E você adota um olhar materialista. A pedra é só pedra. O casamento é só interesse. É só um jogo de você faz por mim, eu faço por você. Mais nada. Filho só é bom enquanto não der trabalho. Se eu tiver que sacrificar meu tempo, já não vale nada. Esse é o olhar do David. Certo? E tem um agravante para o David. Porque no caso do David, ele negou o dever dele, ele não quis a coroa. E quem que chega? Essa coroa acabou caindo no colo de quem? No colo de uma mulher jovem, que de fato ainda não tinha as capacidades necessárias para ser rei, mas ela falou assim, para ser rainha, mas ela falou assim, eu tô aqui, eu vou ser rainha. Eu entendo o peso que tem, né? E ele teve que assistir de longe, lá de Paris, não de dentro da abadia lá. Ele teve que assistir de longe
alguém mais jovem, uma mulher, assumindo o peso da coroa que ele não quis assumir. Então, a virtude no outro, a virtude personificada no outro, né, ela expõe os meus erros, né? Ela mostra que eu não quis fazer, ou que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Então, o que resta para o David? A língua. Resta a língua venenosa dele, criticando não só a Elizabeth, que já seria ruim, criticando a coroa, criticando um símbolo, certo? Então, o David acabou se tornando esse ser rasteiro. E olha, gente, olha que coisa terrível. Ele poderia ter sido rei. E ele se tornou isso. Ele poderia ter sido rei, lá em cima, dos homens. E ele se torna um cara baixo, mesquinho, egoísta, raso, um mestre de cerimônias irônico. O Ítalo tem falado dos tipos, né, narrativos. Tem lá o irônico, o imitativo baixo, o imitativo alto, né? Tipo irônico. Ele nem sabe o que está acontecendo, né? Ele olha e ele tira o símbolo, ele tira o sentido superior, né? É muito triste isso. E aí, vamos correr aqui que o tempo vai acabar. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês. Em determinado momento, o arcebispo, né, da cerimônia, ele vira e fala assim: o caráter é e continuará sendo a força essencial da monarquia britânica. Ele diz, o que ele está querendo dizer com isso? Aqui a gente precisa de caráter, a gente precisa de pessoas de personalidade, de pessoas que assumam e entendam o peso do símbolo da monarquia. O peso da monarquia. Nós precisamos dessas pessoas. E é por causa dessas pessoas que o nosso império está até hoje, que essa monarquia está passando até hoje, que ela sobrevive até hoje. Foi pelo caráter de pessoas que não fugiram ao seu dever, tá certo? E aí, para finalizar a nossa live, qual que é o peso, né? Qual que é o preço da pessoa que escolheu trair a própria história? Tá lá o David, última cena do episódio, tocando a gaita de foles, que ele só toca quando ele está com saudade, lembra? Homesick, saudade do lar dele, né? Sozinho, sem plateia. Na hora de criticar, de ser um mestre de cerimônias irônico, tem plateia. Quando você está dando festa, quando tem bebida, quando tem dinheiro, tá todo mundo ali rindo, todo mundo rindo ali, como se fossem seus amigos. Mas na hora do drama, você está sozinho, tocando, né, um instrumento lá do Reino Unido, da sua terra natal, para ninguém ver. E como é que ele está? Como é que ele está? Esse é o David. Uma das maiores tristezas do ser humano é trair a própria história. É trair a própria história. Tá certo? Isso causa uma angústia profunda. É você não fazer aquilo que você deveria ter feito. A parte que te cabe. Eu ainda tenho aqui 1 minuto e um pouquinho, vai dar para eu terminar. Uma das maiores tristezas do ser humano é isso, certo? E ó, vou te dizer mais. Lembra que ele disse que abandonou a coroa por causa do amor, né? Quem assistiu a série viu. A esposa dele viu essa cena. Essa cena aqui, ó. A esposa está na janela observando essa cena. Porque eles vivem de aparências. Esse casal vive de aparências. Nas cartas, ele fala mal da própria família dele, querendo usar o ressentimento dele como prova de amor pela esposa dele. Só que ela sabe que ele não está ali 100% com ela. Ela sabe que ele não o ama. Ela sabe que ela foi utilizada, que o relacionamento foi utilizado para ele fugir do dever de Estado dele. E aí o resultado é esse. Uma pessoa arrependida, triste, porque não precisa ninguém acusar ele. Entende isso? Não precisa ninguém acusar ele. Ele sabe que ele abandonou e traiu a sua própria história. Então, gente,
chegando ao final aqui, caramba, mais 100 pessoas aqui no final, eu falando sobre uma série. Eu queria agradecer a presença de cada um aqui. Vou deixar a live salva aí por mais alguns dias. Um grande abraço para você e vamos pensar nisso. Acompanha a gente, tem a